E se a tecnologia pudesse causar o êxodo urbano, ou seja, se pessoas pudessem sair da cidade definitivamente para se mudar para o campo? Essa é uma realidade possível, já existe na China, não existe aqui, e é um cruzamento de iFood com Instagram que vale muito a pena a gente entender como funciona. Esse aqui é o Tech 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 do canal Modo Mundo, meu nome é Fábio Steibel e eu tô aqui para dar suporte para você entender a tecnologia ao seu redor. Essa é uma ideia que eu tive pensando no meu tio. Se você escutar meu tio falando de mel, ou se você vê ele falando da chácara, você vai querer comprar aquele mel porque é apaixonante. O problema é que ele não consegue falar com milhões de pessoas quando ele tem mel para vender. Já na China, esse influenciador rural virou uma rotina, tem até a prefeitura incentivando que os seus residentes se tornem influenciadores. Tem, por exemplo, a Sister Yu, que tem 23 milhões de seguidores. O que ela faz que meu tio não faz? Quando ela tem uma produção, quando ela tem algo para vender, ela faz um streaming, ela entra ao vivo. Essa é a parte Instagram da coisa. Mas não é só, porque ao assistir ao vivo você pode comprar o que ela está vendendo e isso se entregue na sua casa. Ou seja, essa é a parte do marketplace. Essa união de Instagram com iFood é muito poderosa. Deixa eu te explicar, fazendo um comparativo Brasil e China, por que isso é tão interessante para lá e para aqui. Até 1980, a população da China morando em cidades era próximo de 20%. Hoje, você tem uma população próxima dos 70%, mais de 3 vezes mais. Isso faz com que as cidades fiquem inchadas e que o campo perca muito da população que estava lá. Para comparar com o Brasil, nos anos 80, a gente já tinha quase 70% da população morando nas cidades e hoje isso passa dos 80%. A gente é mais urbanizado ainda do que a China. Então a gente tem ainda mais necessidade de levar pessoas da cidade para o campo. 3 pontos rápidos por que isso é muito interessante. O primeiro ponto é o impacto na distribuição. As cidades são quem tem a melhor forma de distribuir bens, é por isso que tem entregas nas cidades e menos entregas no rural, ou leva mais tempo. O que pessoas como a Sister Yu estão fazendo é criar uma demanda para que haja uma distribuição na área rural para a área rural. Porque quem está comprando aquele produto pode estar muito próximo da onde aquele streaming está sendo feito ou distante. E qual a principal necessidade do campo? É renda, é economia. O salário na cidade chega a ser 40% maior do que o campo, o que cria incentivo que as pessoas venham para a cidade e não fiquem no campo. Mas esse influenciador rural, ele tem um profundo impacto também em outras áreas. Por exemplo, distribuição. Para que esse marketplace, esse comércio funcione, aquele pacote tem que chegar de uma cidade pequena para outra cidade pequena. Isso faz com que você crie mercados para que malhas de distribuição entre cidades que não são grandes ou área rural que não é atendida exista. Um segundo ponto de incremento é turismo. Sim, porque quem está lá assistindo a Sister Yu fica interessado na região e vai ter interesse de ir até lá e isso cria toda uma indústria de turismo. As pessoas na cidade elas vão para o campo, mas é difícil de você saber o que é que tem lá. Esse influenciador ele está a todo momento vendendo a sua propriedade, o seu produto e a sua região. E o terceiro ponto é conectividade. Sim, você precisa ter internet ali na região rural, isso sempre é mais difícil. Mas a hora que você coloca uma economia junto, você favorece com que a fibra chegue até o rural, o satélite se torne mais barato, ou seja, que você consiga pagar por aquela internet que é mais cara no ambiente rural do que no ambiente urbano, porque a tecnologia é assim. E o que é que o Brasil precisa para ter influenciadores rurais aqui? Bom, primeiro essa possibilidade de você unir rede social com marketplace. Tecnicamente isso já é possível, já é um mercado, tem empresas da China que atuam aqui. Isso daí não é uma barreira. Porém, a conectividade, sim. A gente precisa muito aumentar a conectividade no campo para que haja essa possibilidade. Não só a conectividade, como letramento digital, equipamentos e outras coisas, elas têm que crescer ali no campo para que a gente tenha cada vez mais desses influenciadores surgindo. A segunda coisa que o Brasil precisa para ter esse influenciador rural é segurança, principalmente segurança jurídica. É importante que tenham cláusulas contratuais que permitam que aquele influenciador rural continue produzindo. Não só em relação às plataformas, à sua conta e seus seguidores, mas também de que haja uma distribuição correta do seu produto ou que possa ser fiscalizado e que haja uma segurança jurídica para tributário e outras coisas, principalmente nas pequenas cidades. Isso é possível de ser feito, basta planejar, isso é regulação. A terceira coisa que o Brasil precisa é investir nesse B de Brasil. Para isso, basta deixar as pessoas serem criativas, porque o brasileiro é muito criativo, apoia e deixa acontecer. Vamos ver quem são esses grandes influenciadores rurais que nascem desses grandes mercados que se criam a partir das pequenas cidades. E nem precisa ser tão grande assim. Se você for grande o suficiente para permanecer no campo e ter uma renda equivalente à da cidade,
Só isso já é fenomenal. Qual esse Brasil do futuro então? É um Brasil onde há o influenciador rural, onde não só a cidade vê o campo, mas o campo vê o campo. É onde a gente vê essa área rural fazendo conteúdo explicando de si mesmo. Mais ainda, é essa zona rural fazendo receita, fazendo renda e permanecendo no campo e investindo lá. Esse é o desejo da gente ter esse êxodo urbano. Pessoas que querem voltar para o campo, permanecerem lá, poderem fazer isso porque agora eles são influenciadores digitais, influenciadores rurais com mais de 23 milhões de pessoas. Esse é o mundo que eu desejo para o meu tio e desejo para todo mundo que está no campo com algum produto que ama e quer vender por aí. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. Porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio.